Olá, alunos. Eu sou o professor Francisco, de Língua Portuguesa, e nós vamos começar a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje começa pelo eixo da produção de textos escritos. O conteúdo que nós vamos ver são os mecanismos de coesão textual, coesão referencial e coesão sequencial. Nós vamos analisar os conceitos, as diferenças e o emprego no parágrafo. A habilidade que a gente quer desenvolver é empregar os recursos gramaticais adequados para a construção do sentido da unidade dos textos. Está na hora de estudar. Bom, para a gente começar a nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar um trecho do livro Alice no País das Maravilhas. É o capítulo 1, para baixo, na toca do coelho. Vamos ler. Bom, o que nós vamos ler vai ser conhecendo a obra Alice no País das Maravilhas. O texto 1, que nós vamos começar a ver, é um resumo do livro Alice no País das Maravilhas. Publicado em 4 de julho de 1865 por Lewis Carroll, com o título As Aventuras de Alice no País das Maravilhas. É um livro aparentemente infantil, mas que abre uma série de discussões sobre os mais diversos assuntos, criticando a cultura da época. Alice, que é a nossa personagem principal, no livro ela é uma menina curiosa que segue um coelho branco, que foi o coelho que nós vimos no início, que usava colete e relógio e, sem pensar, entra em sua toca, passando para um mundo diferente, repleto de animais e todo tipo de seres estranhos, que falam e comportam-se como seres humanos. Vivendo aventuras impossíveis e absurdas, Alice acaba fazendo parte de um julgamento e sendo condenada à morte pela Rainha de Copas, que é outra personagem importante da obra. Ao ser atacada pelos soldados da rainha, Alice acorda e descobrindo que toda a sua aventura não passara de um sonho. Posteriormente, Lewis Carroll reescreveu sua obra, aumentando a história e incluindo 2 personagens bastante importantes. Um deles é o Chapeleiro Louco e o outro é o Gato de Cheshire. Então, esse trecho do capítulo que nós acabamos de ler, ele vai servir de base para que a gente faça algumas análises sobre o assunto de hoje. Nós vamos agora observar alguns elementos que compõem o texto. Bom, vocês podem perceber que esse trecho que está aqui já foi lido anteriormente. Só que agora ele tem algumas marcações, que essas marcações é que vão ser importantes para que a gente observe como esse texto foi construído pelo autor e o que ele fez para tentar tornar o texto mais atrativo, um texto menos cansativo, um texto mais fácil de se ler. Então, publicado em 4 de julho de 1865 por Lewis Carroll, com o título As Aventuras de Alice no País das Maravilhas, é um livro aparentemente infantil, mas que aborda uma série de discussões sobre os mais diversos assuntos, criticando a cultura da época. Alice é uma menina curiosa que segue um coelho branco que usava colete e relógio
e, sem pensar, entra em sua toca, passando para um mundo diferente, repleto de animais e todo tipo de seres estranhos, que falam e comportam-se como seres humanos. Vivendo aventuras impossíveis e absurdas, a menina acaba fazendo parte de um julgamento e sendo condenada à morte pela Rainha de Copas. Ao ser atacada pelos soldados da rainha, Alice acorda, descobrindo que toda a sua aventura não passara de um sonho. Posteriormente, o autor reescreveu sua obra, aumentando a história, incluindo personagens como o Chapeleiro Louco e o Gato de Cheshire. Bom, agora nós vamos começar a ver o nosso assunto, que o primeiro seria a coesão referencial. Como essa coesão referencial ela foi utilizada dentro do texto. Primeiro vamos ver o que é uma coesão referencial. A coesão referencial ela estabelece relações entre as palavras, expressões e orações dentro de um texto, permitindo ao leitor identificar a quais termos se referem. O termo ao qual o falante se refere é chamado de referente. Observe, no texto, algumas palavras foram utilizadas para evitar repetições de termos. Publicado em 4 de julho de 1865 por Lewis Carroll, com o título As Aventuras de Alice no País das Maravilhas. Por que esses dois estão marcados aqui? Porque essas duas expressões, elas são os referentes dos quais nós falamos antes. Então, vamos ver como é que ela funcionou no texto. Posteriormente, o autor reescreveu sua obra. Observem que o autor está marcado em vermelho, enquanto que sua obra está na cor laranja. A palavra o autor, ela foi usada para evitar a repetição do nome do autor, que é Lewis Carroll. Para evitar a repetição, em vez de colocar o nome dele novamente, se colocou o autor. E sua obra, ela foi utilizada para se referir às aventuras de Alice no País das Maravilhas. Para não precisar ficar repetindo essa expressão o tempo todo, usou-se uma expressão menor, que é sua obra. Aqui nós temos novamente o autor se referindo a Lewis Carroll. Nesse trecho que nós vimos, o autor substitui Lewis Carroll. No outro trecho do livro, nós temos a personagem principal, Alice. Alice é uma menina curiosa que segue um coelho branco que usava colete e relógio. A palavra Alice, para não ficar repetida no texto, ela foi substituída aqui pela palavra que. Alice é uma menina curiosa. Alice segue um coelho branco. Para não repetir a palavra Alice, usa-se o que se referindo a ela. Então, Alice é um referente e esse que, ele vai substituir a palavra Alice. Indo para um mundo repleto de animais, de todo tipo e de todo tipo de seres estranhos, que falam e comportam-se como seres humanos. Vivendo aventuras impossíveis e absurdas, a menina... Que menina é essa? Essa menina é justamente Alice. Para evitar a repetição da palavra Alice, o autor utilizou o que, e aqui mais à frente no texto, ele usou a expressão a menina. Então aqui, como eu tinha falado anteriormente, a palavra Alice, ela foi substituída pelo pronome que e pelo substantivo menina, evitando que se repetisse a mesma palavra em todo o texto.
O mesmo aconteceu no trecho animais estranhos e todo tipo de animais e todo tipo de seres estranhos, que foi substituído também pelo pronome que está bem aqui, que falam, animais e todo tipo de seres estranhos que falam. Quem fala aqui são os animais e esses seres estranhos. Então, o texto sem os elementos de coesão referencial. Caso os elementos de coesão referencial, que foi o que a gente acabou de ver, não tivessem sido usados, teríamos um texto mais ou menos assim. Publicado em 4 de julho de 1865 por Lewis Carroll, com o título As Aventuras de Alice no País das Maravilhas, é um livro aparentemente infantil, mas que abre uma série de discussões sobre os mais diversos assuntos, criticando a cultura da época. Posteriormente, Lewis Carroll reescreveu As Aventuras de Alice no País das Maravilhas, aumentando a história e incluindo personagens como o Chapeleiro Louco e o Gato de Cheshire. Então, aqui nós vamos perceber que nessa primeira parte foi usado o nome do autor, e aqui, sem os elementos de coesão referencial, ele repetiu o nome do autor. Então, toda vez que ele fosse falar no autor, ele ficaria usando a palavra Lewis Carroll, que tornaria o texto cansativo. A mesma coisa aqui, ele escreveu o título As Aventuras de Alice no País das Maravilhas. E, posteriormente, no outro parágrafo, ele repetiu o nome do livro. Então, é um nome extenso e que, se não usar os elementos, ele vai ficar sendo repetido eternamente, até acabar o livro. Então, fica uma coisa repetitiva, fica uma coisa monótona, que cansa a leitura para quem está fazendo. A mesma coisa nós teríamos aqui. Alice é uma menina curiosa. Alice segue um coelho branco que usava colete e relógio e, sem pensar, entra em sua toca, passando para um mundo diferente, repleto de animais e todo o tipo de seres estranhos. Os animais e seres estranhos falam e comportam-se como seres humanos. Ou seja, sem os elementos de coesão referencial, a gente teria essa expressão repetida várias vezes no texto, além do nome Alice, que ficaria sendo repetido também várias vezes. Como aqui novamente, vivendo aventuras impossíveis e absurdas, Alice. Então, fica uma coisa muito repetitiva e muito chata, torna o livro muito monótono, essas repetições. Com a coesão referencial, você vai usar outros termos, outras palavras e outras expressões para evitar essas repetições desnecessárias. Bom, nós vamos ver agora como é que ficaria no texto a utilização da coesão sequencial. Coesão sequencial estabelece condições para o desenvolvimento do texto. Geralmente, os mecanismos responsáveis pela coesão sequencial são as flexões de tempo e de modo dos verbos e o uso de conjunções. Bom, as flexões de tempo, por exemplo, servem para indicar a sequência de ações durante um determinado tempo, concatenando os fatos na ordem em que eles aconteceram. As conjunções servem para ligar palavras, orações e parágrafos, para manter a coerência e a clareza do texto. Já foi visto anteriormente em outra aula o que seria coerência. Então, vamos ver no nosso texto 2 o uso das flexões verbais para a coesão sequencial. Nós vamos trabalhar o Gato de Botas, que foi escrito pelo Charles Perrault. Então vamos ler o trecho do livro. O gato calçou as botas, pegou no saco e lá foi floresta fora. Como era muito esperto, não demorou muito a apanhar uma lebre bem gordinha que a pôs dentro do saco.
Com pesado saco às costas, o gato dirigiu-se ao castelo do rei e ofereceu-lhe a lebre, dizendo: Majestade, venho da parte do meu amo, o Marquês de Carabás. Trago-lhe esta linda lebre de presente. O rei ficou muito impressionado e contente com aquela atitude e disse: Diz ao teu amo que lhe agradeço muito. Então a gente pode observar aqui que todas essas palavras que estão em vermelho, elas são verbos que vão indicar o tempo da história. A maioria dos verbos aqui está no passado, indicando que são ações que já ocorreram. Então, no caso da coesão sequencial, ela vai exatamente trabalhar essa sequência. Nós vamos usar verbos que vão indicar qual foi a sequência de ações que ocorreram no texto. Aqui também. Aqui, no caso, ele está usando já o verbo no presente. Venho, trago, o rei disse. Então, esses termos, eles vêm indicar a sequência de ações do texto. Daí em diante, o gato repetiu aquele gesto várias vezes, levando vários presentes ao rei e dizendo sempre que era uma oferta do seu amo. Então, aqui nós vimos que nesse trecho de O Gato de Botas, a evolução da narrativa, ou seja, a maneira como ela vai se conduzindo, é caracterizada pelo uso de verbos que determinam a passagem do tempo no texto. Esses verbos vão indicar em que tempo aquelas ações ocorreram. Por esse motivo, a coesão sequencial é o elemento que organiza os fatos do tempo no texto. E, como é feita por marcadores verbais, destacados em vermelho, é estabelecida pelas conjugações no pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, pretérito imperfeito e presente do indicativo, além do gerúndio. Todos esses tempos aqui são tempos verbais. Pretérito é o mesmo que passado, nós temos o presente e também temos a forma no gerúndio. Agora o que nós vamos ver é como é que se usa conectivos para coesão sequencial em trecho de O Gato de Botas de Charles Perrault. É o mesmo trecho, só que aqui nós não estamos mais dando destaque aos verbos, e sim a conjunções, advérbios e outros elementos. O gato calçou as botas, pegou no saco e lá foi floresta fora. Como era muito esperto, não demorou muito a apanhar uma lebre bem gordinha, que a pôs dentro do saco. Com o pesado saco às costas, o gato dirigiu-se ao castelo do rei e ofereceu-lhe a lebre, dizendo: Majestade, venho da parte do meu amo, o Marquês de Carabás. Trago-lhe esta linda lebre de presente. O rei ficou muito impressionado e contente com aquela atitude e disse: Diz ao teu amo que lhe agradeço muito. Então, todos esses termos aqui que estão destacados, eles são advérbios, pode ser também pronomes e alguns outros tipos de conjunções, como aqui as conjunções aditivas. Aqui nós temos também outra conjunção, e dizendo sempre que era uma oferta do seu amo. Nos trechos acima, notamos a presença de diversos conectivos, que permitem a sequência de ideias no texto. Essa ligação ocorre por meio do uso de conjunções, advérbios e pronomes. Conectivos são palavras ou termos que vão ligar uma frase a outra. Então aqui nós temos os termos, por exemplo, muito, bem, estabelece uma relação de intensidade. Uma lebre muito gordinha, bem gordinha, não demorou muito tempo. Já esse e estabelece uma relação de adição, ou seja, ele pega duas orações e acrescenta uma oração à outra. E temos também aqui esses termos, esses pronomes, teu, seu, lheu,
esta e meu, que são pronomes que indicam a relação de posse, a posição, a pessoa, etc. Resumindo, então, tudo isso que a gente viu, nós vimos a coesão referencial, que é quando estabelece relações entre palavras, expressões e orações dentro de um texto, permitindo ao leitor identificar a quais termos se referem. O termo ao qual o falante se refere é chamado de referente. E nós vimos também a coesão sequencial, que ela estabelece condições para o desenvolvimento do texto. Geralmente, os mecanismos responsáveis pela coesão sequencial são as flexões de tempo e de modo dos verbos e o uso das conjunções. Esse mais estabelece uma relação de oposição. Ela gritou, mas ninguém conseguiu ouvir. Vamos ver a terceira questão. Nas duas frases, Alice era uma menina curiosa e Alice é uma menina curiosa, nós temos o uso do verbo em dois tempos, era no passado e é no presente. Essa utilização indica alguma modificação no sentido do texto? Não, a ideia das frases permanece a mesma. Sim, a primeira frase indica que Alice deixou de ser curiosa e a segunda indica que ela continua curiosa. Na letra C, sim, a primeira frase indica que Alice continua curiosa e a segunda indica que ela deixou de ser curiosa. Ou na letra D, as duas frases indicam que Alice é curiosa. Resposta correta é a letra B. Sim, na primeira frase indica que Alice deixou de ser curiosa, quando nós falamos que ela era, ou seja, isso é passado, ela agora não é mais. A segunda, Alice é curiosa, indica que ela continua sendo curiosa. Então, nessa aula de hoje, nós vimos os elementos de coesão referencial e sequencial, que servem para evitar repetições desnecessárias no texto e também para manter a sequência do texto, para ajudar no desenvolvimento do texto. Então, são dois elementos bem importantes para que a gente consiga fazer textos interessantes, que não se tornem monótonos, não se tornem chatos para quem está lendo. Então, só para a gente deixar bem fixo na memória, vamos fazer um resumo do conteúdo visto na aula de hoje. Ok, então para a gente encerrar essa aula de hoje, a gente vai ver o resumo do que seriam os assuntos que nós vimos hoje. Primeiro, a coesão referencial. Nós já vimos que ela estabelece relação entre palavras, expressões e orações dentro de um texto, permitindo ao leitor identificar a quais termos se referem. E o termo que vai ser referido por esse falante, ele é chamado sempre de referente. E o outro assunto foi a nossa coesão sequencial. Ela estabelece condições para o desenvolvimento do texto. Geralmente, os mecanismos responsáveis pela coesão sequencial são as flexões de tempo e de modo dos verbos e o uso de conjunções. Então, como nós vimos na aula de hoje, a coesão referencial ela vai ser usada para você ficar evitando repetições de termos e a coesão sequencial ela vai ser usada para que você consiga desenvolver o seu texto, que ele flua de uma forma mais interessante, menos cansativa para o leitor. Tá? Então, nós vimos isso nas obras O Gato de Botas e Alice no País das Maravilhas. Então, agora nós vamos, para encerrar a nossa aula de hoje, vamos para as considerações finais. Bom, pessoal, então essa foi a aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Assistam às próximas aulas, para a gente poder aprender cada vez mais, poder utilizar esses conteúdos que nós estamos vendo aqui nas nossas próximas aulas, usar na nossa vida também. Esses conteúdos a gente não usa só na escola, isso a gente vai usar também
quando a gente estiver fora da escola, conversando com outras pessoas, trabalhando em diversas situações. É muito importante para isso também o apoio dos pais, ajudar os seus filhos quando tiverem dificuldades, procurar ajuda dos professores. Nesse momento que a gente está vivendo, o ideal é que a gente não saia de casa. Então, por enquanto, as aulas não estão ainda sendo na escola, mas nós temos essa maneira útil de substituir as aulas na escola, né? Fazendo a aula, levando a aula até a casa de vocês. E para isso é muito importante o apoio dos pais. E só para concluir, não esqueçam de, sempre que possível, dê uma olhada nesse material que a gente sempre traz aqui para vocês. Leiam os livros, procurem encontrar no texto as referências que nós fizemos aqui na aula. Procurem encontrar a coesão referencial, a coesão sequencial. E além disso, além do livro servir para vocês exercitarem o que nós estudamos, também serve como entretenimento. Alice no País das Maravilhas e O Gato de Botas são ótimas leituras. São dois clássicos da literatura que vão ajudar vocês bastante no desenvolvimento da língua portuguesa, além de ajudar também a vocês a se divertirem nesse tempo em que a gente não pode ficar saindo de casa, ok? Então, até o nosso próximo encontro.